Você sabe quem você é? Você conhece a sua verdadeira identidade? Você conhece a si mesma? Eu creio que nós estamos num crescimento diário, um crescimento em cada tempo, em cada estação da nossa vida. Cada coisa que acontece nos ajuda a crescer mais e a nos conhecer melhor. Até mesmo as coisas ruins fazem com que nós venhamos a conhecer o nosso caráter, conhecer como nós agimos em certas situações, nos faz ter sabedoria, maturidade e nos conhecer realmente a cada dia mais. E hoje eu vim aqui conversar com você sobre o livro Deixe-me Apresentar Você, da autora Thalita Pereira. Esse livro a Thalita escreveu direcionado para mulheres. Por quê? Porque ela conhece histórias de muitas mulheres com angústia, com medo e realmente que não conhecem a sua verdadeira identidade. Deixando aqui um parênteses que para nos conhecer melhor, é importante que a gente tenha comunhão com Deus, porque somente o Criador conhece totalmente a sua criatura, conhece totalmente aquele que Ele criou. E nós somos filhas de Deus e ninguém melhor para conhecer um filho do que um pai. E Deus, Ele nos fez para viver uma identidade certa, uma identidade nele, nessa terra. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, para nós realmente conhecermos a nossa verdadeira identidade, nós precisamos conhecer primeiro a Deus. Talvez você não concorde comigo, mas tente fazer essa experiência de conhecer mais a Deus, para ver que você vai se ver de uma forma mais clara, mais limpa. Porque somente perto da luz a gente consegue enxergar a sujeira que é em nós. Enxergando a sujeira a gente consegue limpar ela. E assim a gente consegue viver de uma forma melhor. E eu linko isso com um livro. Por quê? Porque aqui a Thalita fala muito sobre a visão errada que nós temos de nós mesmas. Principalmente mulher se cobra muito, mulher se compara muito. Mulher tem muito sobre si aquela visão que precisa ser perfeita, que precisa dar conta de tudo e de todos, que precisa fazer tudo que colocam na mão dela. E ok, nós temos que ser realmente excelentes, até mesmo o livro fala sobre isso. Para a gente não se contentar com a mediocridade, mas fazer aquilo que colocaram em nossas mãos com excelência. Mas nós precisamos nos amar primeiro. Nós precisamos entender que nós não somos de ferro, nós somos seres humanos e somos amadas. E precisamos nos amar antes de nos cobrar, porque essa cobrança a gente não deixa somente na nossa vida, a gente leva essa cobrança para todos ao nosso redor, e leva um peso, principalmente nas nossas costas. Uma das coisas que nós precisamos entender é a nossa identidade. É difícil, é um caminho árduo, é um caminho muitas vezes devagar, mas nós precisamos entender a nossa identidade. A Thalita, ela dá um exemplo aqui de Mefibosete. Lembra, Mefibosete era filho de Jonatas, Jonatas era filho do rei Saul, e Jonatas era melhor amigo de Davi. E Mefibosete, ele estava vivendo, depois que Jonatas e Saul morreram, ele estava vivendo de uma forma inferior ao que ele merecia viver. Você consegue ler isso em 2 Samuel capítulo 9. Mas Davi, ele foi atrás de Mefibosete e devolveu tudo que era dele. Eu vou ler para vocês um trecho aqui do livro da Thalita. A maior parte das pessoas, principalmente do sexo feminino, se sente mal acerca de si mesma. Aceitar quem somos parece uma tarefa tão árdua que chega a ser considerada missão impossível. Observe o trecho da história de Mefibosete. Davi estava simplesmente lhe devolvendo tudo. Não é parte, é tudo. Em nenhum momento Davi questionou se Mefibosete merecia, se era digno o suficiente ou se havia realizado grandes feitos para receber todos aqueles presentes. Deus, por meio de Davi, foi lá e fez. Presta atenção. Davi não questionou se Mefibosete merecia, se era digno o suficiente. E nós nos questionamos muitas vezes. Nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós entendemos que nós somos amadas, que nós merecemos amor, que nós merecemos ser felizes, que nós merecemos vencer, mas nos questionamos, será que eu sou digna disso? Será que os meus erros fazem com que eu possa receber isso que Deus está dizendo que pode me dar? É seu, é sua identidade. Você é filha, você tem que entender que você deve viver no lugar de filha, se aceitar.
A sua identidade, ela é imutável, não importa onde você viva. Se você for ler a história de Mefibosete, você vai ver que ele estava vivendo num lugar onde ele não era para viver. Davi chamou ele para viver no palácio, porque ali era o lugar dele. Então, se você é uma princesa, você é filha de Deus, não importa onde você esteja, a sua identidade continua sendo a mesma. É você que faz aquele lugar. Mas você precisa viver conforme aquilo que seu pai quer dar para você e aceitar isso. E como nós estávamos falando antes sobre conhecer a Deus primeiro para depois nos conhecermos, tem uma parte bem interessante aqui do livro que ela fala o seguinte: é preciso conhecer a raiz do problema, pois somente assim podemos colher frutos saudáveis. Deus pôs este livro em suas mãos porque quer revelar a raiz do seu problema e libertar sua vida de uma vez por todas. Talvez o seu maior problema seja a falta de amor. Quando você falha em demonstrar um comportamento amoroso pelo próximo, não se sente única e especial. Se você não ama, logo não será amada e não conseguirá se ver como alguém especial. No entanto, você precisa entender que não pode dar algo que não tem. O problema, na verdade, é que você não está recebendo o amor de Deus. Por isso, não está sendo capaz de dar amor. A certeza de que somos amadas por Deus ao recebermos seu amor gera o fluir do amor em nossa vida. Então, o que ela está dizendo aqui? Que às vezes nós temos essa dificuldade de aceitar o amor de Deus por nós. Não que nós não aceitamos o amor de Deus, mas nós temos dificuldade de entender esse amor de Deus por nós. O amor de Deus é imenso, né? É imensurável, nós não conseguimos realmente entender a profundidade desse amor, mas aceitar esse amor, entender que nós somos amadas, porque existe uma segurança no amor. Você pode ver uma criança, quando ela está perto dos pais, ela se comporta de uma forma mais livre. Às vezes o pai e a mãe chegam e dizem: nossa, mas contigo ela se comporta, com a gente não. Por quê? Porque ela sente a liberdade de fazer o que ela quiser com os pais, de ser quem ela realmente é. E com outras pessoas não, ela sente a insegurança, as pessoas podem xingar essa criança. Então a liberdade que o amor dá é diferente. E quando nós aceitamos de forma livre, com o coração 100% disposto a aceitar esse amor de Deus por nós, entendendo que nós somos amadas, isso nos liberta, isso faz com que a gente consiga amar 100% as outras pessoas, assim como a gente recebe esse amor. A gente consegue dar o amor que nós temos. Só que existem muitos fatores que nos prendem a essa dificuldade. Por isso é importante conhecer a Deus, porque Ele nos revela o que está nos prendendo de receber totalmente esse amor dele. Pode ser algo associado à nossa infância, pode ser algo associado à paternidade que nós recebemos aqui na Terra. Nós associamos muito nosso pai terreno a Deus, e isso pode trancar, né? Colocar uma barreira entre o amor de Deus e nós. E não somente isso, mas os psicólogos podem nos dizer, né? Muitos fatores da nossa vida podem fazer com que isso nos atrapalhe, com que a gente possa receber esse amor 100%. E isso a gente estende para a vida, não somente do amor de Deus, mas o amor de outras pessoas também. Por isso é importante tratar isso na raiz, realmente conhecer o problema dessa falta de conhecimento da nossa identidade. Outra coisa que pode nos parar é a autodepreciação. Olha só a história de Gideão. Deus chamou Gideão para libertar Israel das mãos de Midian. Olha o que Gideão respondeu a Deus. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. A Thalita escreveu aqui: parece que sempre estamos nos vendo como menos importantes ou menores, não é? E é exatamente isso que acontece. Nós sempre olhamos para nós como os menos importantes e como menores. E às vezes nós achamos que isso é humildade, mas não é. Às vezes isso é ego, às vezes isso é orgulho. E o medo de não sermos perfeitos, de não sermos aquilo que nós esperamos ser para fazer algo, é o que nos faz parar e olhar para nós como menores. Olha o que está escrito no livro: por onde a mente vai, o homem segue. Os nossos pensamentos nos dirigem. Precisamos entender o poder da mente. O sucesso em cada aspecto da vida começa com o pensamento, e o fracasso também.
E realmente é isso, a palavra de Deus diz que nós somos aquilo que nós pensamos, né? Assim como você pensa, assim você é. E é impressionante como as coisas que minam a nossa mente têm uma força enorme porque nós alimentamos aquilo. Semana passada eu vi uma ministração sobre o joio e o trigo, e o Espírito Santo me levou a escrever os joios da minha vida. E um deles é esse, alimentar os pensamentos errados sobre mim, aqueles pensamentos que não vêm de Deus. Como eu sei que não vem de Deus, não está na palavra dele. Ele não me daria pensamentos que viriam a me depreciar. Ele me diria o que fazer para mudar, ele me diria como ser diferente, mas não ficaria alimentando na minha mente aquilo que é ruim. Então, se isso acontece com você, se não vem de Deus, toca fora. Tenta trocar por pensamentos que vêm do Senhor, que te dizem realmente quem você é. Muitas vezes achamos que conseguimos vencer por causa de uma palavra de encorajamento. Você consegue. No entanto, somente quando você consegue se transforma em eu consigo, é que a coisa acontece. A mesma coisa ocorre com os pensamentos de incredulidade. Por que eles nos levam à depressão e angústia? Porque ficam impregnados na nossa mente e exercem influência direta à nossa tomada de decisões. Nossos pensamentos afetam nossos relacionamentos, nossa autoimagem, nossas finanças, nossa saúde física, emocional e espiritual, nossa produtividade no trabalho e em casa, nossa maneira de administrar o tempo, nossas prioridades, nossa capacidade de desfrutar a vida. Em outras palavras, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Não quero dizer que com o pensamento podemos conseguir o que quisermos. Isso é uma filosofia humanista, mas precisamos reconhecer que os pensamentos são uma chave. O que fazer? Renove seus pensamentos. Encha sua mente com pensamentos de fé e confiança, ao invés de tentar apagar os pensamentos de preocupação, medo e negatividade. Como eu encho minha mente com pensamentos de fé e confiança? Andando com quem tem pensamentos de fé e confiança? Oração, leitura da palavra de Deus e estar no meio de pessoas que seguem nesse mesmo caminho. Foque no progresso, não na perfeição. Se olharmos com sinceridade para a nossa vida, descobriremos muitas coisas que precisam de mudança. Creio que ao longo deste capítulo você experimentou essa sensação. No entanto, só podemos fazer essas mudanças gradualmente, vivendo um dia de cada vez. Nossos defeitos e traumas, nossas dores e feridas não surgiram da noite para o dia. Portanto, não espere que desapareçam num piscar de olhos. Mudar uma coisa de cada vez leva tempo. Por isso, comece pedindo a Deus que mostre a você por onde começar. Seja bem específico no que você precisa mudar. É desonestidade? É mentira? É falta de perdão ou um mau hábito? É compulsão por trabalho? É um sentimento de mágoa? É um divórcio mal resolvido que aprisiona sua vida até hoje? É a traição do seu cônjuge? É um sentimento de medo? É compulsão por jogos de azar? É compulsão por comida? É vício em pornografia? É um distúrbio de sexualidade? É um sentimento de culpa? É um abuso sofrido no passado? É uma paternidade mal resolvida? É vício em álcool? Substâncias entorpecentes? É maledicência? É sentimento de ódio? É compulsão por compras? O que você precisa mudar? Em que área você precisa de cura? Precisamos buscar uma vitória por dia. Peça ajuda ao Pai para viver cada dia em vitória sobre aquele defeito ou fraqueza. No entanto, acredite, a cura virá através de um processo. A Bíblia diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando paramos para pensar em tudo que queremos mudar em nós mesmas, achamos muito difícil de começar. Hoje, meu desafio para você é que escreva aqui uma coisa apenas, uma coisa que você precisa mudar hoje. Você vai focar nesse hábito ruim até conseguir substituí-lo por um bom. E só depois passará para o próximo. Combinado? Isso a autora, ela nos propõe aqui no livro, né, mudar uma coisa de cada vez.
E ali o versículo que nós lemos, Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Faz todo sentido, porque nós pensamos que, ok, eu não tenho força para mudar. Tentei mudar até hoje, várias coisas não consegui. É aquele que começou a boa obra. Não é você que vai mudar sozinha. Por isso, mais uma vez, você precisa estar conectada com o seu Pai, porque é Ele que começou a boa obra, não foi você. Então, Ele começou a boa obra em você. Uma obra ruim nós conseguimos fazer sozinhos. Agora, a boa obra quem faz é o Senhor. Deus que começou essa obra vai terminá-la. Mas Ele precisa que você deixe, tá bom? Ele precisa que a gente dê essa abertura a Ele, para que Ele possa concluir a boa obra em nós. Outra parte do livro aqui que me chamou muita atenção foi essa aqui, ó. Nenhum lugar alto no reino passageiro se compara à sua posição no reino eterno. No reino passageiro, Esther, conhece a história da rainha Esther? Esther se tornou rainha sem perder o coração de princesa do reino eterno. Suas atitudes eram simples e humildes. Mesmo sendo considerada a mais bela, ainda que tenha alcançado o favor de todos e se tornado famosa, rica e poderosa, Esther não perdeu a essência do reino, ou seja, ela sabia quais armas deveria usar quando necessário e quais eram suas prioridades. Então, quando você for transformada, quando você chegar no lugar onde você quer, não esqueça quem você é. Continue tendo um coração voltado para o reino de Deus, voltado para a humildade, para o amor, para a misericórdia. Seja gentil, como diz aqui, educada e doce. E isso é uma das coisas que a gente mais tem que cuidar. Porque a gente pensa que isso nunca vai acontecer com a gente. Que nós sempre vamos ser aquela pessoa humilde, né? Sempre doce, sempre gentil, sempre educada. Mas muitas coisas acontecem ao nosso redor que nos fazem ter muitos compromissos às vezes na vida. E nós acabamos nos irritando e atirando tudo isso sobre as pessoas. E a gente esquece de onde a gente veio, a humildade começa a ir embora, o coração começa a endurecer, o caráter começa a ser corrompido. Então, realmente, nós precisamos vigiar e cuidar disso. Espero não ter falado demais. Então, eu te aconselho a ler esse livro da Thalita. Deixe-me apresentar você. É muito importante, porque sabendo quem você é, tudo se abre na sua vida. Quando você sabe quem você é, você consegue ter um espaço para conhecer mais as outras pessoas. Porque você abriu espaço para se conhecer. Não carregue o peso que não é para você. Jesus, ele já propôs trocar esse peso com a gente. Então faça isso. Você não está sozinho, você não está caminhando sozinha. Você tem um Deus que te ama, um Pai que te ama. Talvez a palavra Pai não soe bem para você, mas vai até Deus que você vai descobrir que Ele é aquele Pai que a gente não conhece aqui na Terra. Existem muitos pais que representam muito bem o Senhor aqui na Terra, mas o amor de Deus é inexplicável. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.